pastor fala que elas estarão num lugar intermediário. Estado intermediário, nós defendemos estado Tipo intermediário. num paraíso. Paraíso, justamente. Então elas estão clamando. Estarão lá clamando num paraíso. Estarão clamando. Então é o seguinte, o senhor usar desse pressuposto, o senhor entra numa contradição. Opa, eu até gostaria de saber. Porque Apocalipse 21, versículo 4, fala assim: e Deus, falando de Deus, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, se tiver a ideia de que essas almas dos mártires estarão lá no céu, né, num estado intermediário, lá no paraíso, clamando e gemendo, pedindo vingança, né, então entra em contradição. Como que lá no céu, lá não é um paraíso? Lá não é o seio de Abraão? Então lá não deveria haver choro, não deveria haver choro, dor e lágrima. Então, essas almas, elas... Posso responder? Pode. Bom, meu querido Reinar, né? Olha só, o senhor está engessando um texto dentro de um contexto. Veja só, são dois contextos aqui. Esse contexto, primeiro, de Apocalipse 6, ele está falando do período da grande tribulação. O senhor sabe quanto falta para chegar nesse texto que o senhor acabou de citar do Apocalipse 21? 1000 anos. O senhor sabe o que acontece depois do milênio? Depois do milênio haverá a nova Jerusalém, haverá novo céu e nova terra. É só o senhor dar uma olhadinha que o senhor vai ver que essas pessoas que estão clamando aqui, lá no capítulo 20, leia por favor, o senhor que está perto do texto, 20. Capítulo 20, versículo 4. Leia do 1 ao 4, pronto, para a informação. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, aonde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então eu ouvi alguns dos tronos, e foi dado o poder de julgar aos que nele se assentaram, e vi as almas dos que foram deportados por causa do testemunho de Jesus. Só um momento aqui, ó. E viu o quê? A alma. As almas. São aquelas mesmas do Apocalipse 6, versículo 9 a 11, que clamam, e o Senhor falou, ó, acalmem-se, descansem, até que se complete o número daqueles que hão de morrer igual a vocês. Esses que ele está se referindo, está no capítulo 7, versículos 9 até o 17. E o capítulo 20, versículo 4. Aqui completou o número destas almas. Olha o que acontece com elas no versículo 4, por gentileza. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar os que nele se assentaram, e vi a alma dos que foram depolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, mas... nem nas suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Justamente. Então, depois da grande tribulação, há o milênio. O texto que o senhor está falando aqui, essas almas já voltaram, foram ressuscitadas. O senhor acredita que na ressurreição teremos corpos imortais glorificados? Com certeza. Elas já receberam corpos imortais glorificados, já foram consoladas, já foram premiadas e estão aqui na Nova Jerusalém, meu querido.